Hoje o tema do meu vídeo é sobre Itália, sobre a reunião que aconteceu em Teramo, em Itália. Mas antes de iniciar sobre esse tema, eu quero aqui desde já endereçar as minhas condolências às famílias enlutadas que perderam os seus familiares, os seus amigos, aquelas pessoas mais próximas, que aconteceu nestas enxurradas em Itália e que ocasionou estas mortes. A minha solidariedade e os meus sentimentos, e que Deus vos ajude a ultrapassar esta etapa. Olá a todos, espero que estejam bem. Desde já vos agradeço pelos novos inscritos, pelos comentários, por todo o apoio e carinho que têm demonstrado para comigo e para com o meu canal, aliás, o nosso canal, porque aqui vós podeis vos expressar, desabafar, contar o que se passa convosco ou o que se passou convosco. Mas, como o tema deste vídeo é sobre a reunião de Teramo que ocorreu neste fim de semana passado, no dia 20 e 21, em que estiveram presentes o ancião Hélio Bianco, um dos mais velhos também da cúpula do Brás, e também o diácono Elias Pedroso. Esse não é dos mais velhos, mas é um dos que acompanha o ancião Hélio Bianco, juntamente também com o ancião Baco, que está responsável pela Itália, pela parte material. Mas vamos então ao que interessa. A verdade é que houve esta reunião e que para o ancião Baco foi uma reunião que ele quis dar a entender que tudo correu bem, que foi tudo maravilhoso, que estava tudo perfeito. Eu desde já quero aqui perguntar, mas foi maravilhoso para quem? Foi para si e para a sua família? Porque a verdade é que no mesmo dia da reunião houve alguém que saiu da reunião a chorar. Portanto, foi maravilhoso para quem? Não foi para todos. A verdade é que vós sois homens ocos que só servem para cometer injustiças. E seria muito mau para um pobre cooperador de jovens desolado ver que isto foi uma reunião que de maravilhoso nada teve, não é? Sim, eu já estou a falar no cooperador de jovens. E vamos por partes. Vamos aos factos. E vamos aqui relembrar certos pormenores que se calhar vós vos esquecestes ou quereis que não seja relembrado. Mas eu vou aqui vos relembrar, não tenho qualquer problema de o fazer. E, portanto, quero aqui relembrar que não está esquecido que em janeiro o Sr. Gustavo, ex-cooperador de Bérgamo, mas na altura era cooperador de adultos de Bérgamo, abandonou da noite para o dia a igreja de Bérgamo. E por que razão terá feito isso? Será que há algo que precisa de ser aqui exposto e relembrado? Porque este mesmo ex-cooperador de Bérgamo, na calada da noite, por volta da primeira quinzena de janeiro, saiu de Itália. Será que estava a fugir de alguma situação? Que ele já não se dava tão bem com o cooperador de jovens de Bérgamo? Será que tinha algum problema com o ancião Baco, o meu prezado ancião Baco? Ou o cooperador de jovens de Bérgamo tinha problema com o ancião Baco? Afinal de contas, quem é que tinha problemas com quem? Hã? Quem é que tinha problemas com quem? A verdade é que, segundo falam os anjos, nenhum dos três tinham comunhão.
plena. É verdade, não é? Ou não? Oh, senhor ancião Baco, vamos agora ser assim um bocadinho, só um bocadinho, verdadeiros. Mas é claro, quem é que consegue ter comunhão com o ancião Baco? Isso também eu digo, quem é que consegue ter comunhão consigo, senhor ancião Baco? Quem? Comunhão verdadeira, não fictícia, uma comunhão não chantageada. A verdade é que, senhor ancião Baco, é que todos têm medo de si, não é? Eu sei que sim, que todos têm medo de si. Não sei porquê. Principalmente os discípulos do ancião Baco. Eles têm receio de si, têm medo. Oi. Pois bem, o tal de Gustavo, ex-cooperador de Bérgamo, foi embora com a família. Chegou no Brasil e testemunhava a relatar que servia a Deus aí na Itália, que cuidou da igreja de Bérgamo, mas a realidade é outra. O que se consta, e o problema é quando se consta, é que fugiu assim sem mais nem menos e deixou o cooperador de jovens sozinho para enfrentar o ancião Baco. Vá-se lá saber porquê. Quer dizer que este ex-cooperador Gustavo de Bérgamo livrou a sua pele, porque se tivesse ficado seria pior, pois o senhor ancião Baco iria conseguir com certeza a sua cabeça e a situação poderia ficar pior. Imagino que sim, porque o que não estará por aí camuflado, oculto. Então quer dizer que este pobre cooperador de jovens de Bérgamo caminhou sozinho até aos dias de hoje. Aliás, até ao dia de ontem. Ou até aos dias do fim, até domingo. Foi isso? Até domingo. E aqui eu vou agora perguntar. Vocês por acaso perguntaram ao cooperador de jovens de Bérgamo se estava na comunhão com o encarregado local? Tiveram essa preocupação de perguntar se o ministério estava todo em comunhão, se estava tudo em paz, se todos comungavam do mesmo espírito? Não era caso para vocês dizerem, ou não precisavam de lhe dizer, para qual cargo é que esse encarregado com quem ele não tinha comunhão, para qual era o cargo que ele ia ser levantado? Não era conveniente que o cooperador estar na mesma comunhão? O cooperador de jovens com o cooperador de adultos, o atual, o que foi agora levantado para Bérgamo, que era o encarregado de Bérgamo. E que o cooperador de jovens não tinha comunhão com o encarregado de Bérgamo. E será que agora vai ter comunhão com o cooperador de adultos de Bérgamo? Porque há uma coisa que vocês ensinam numa das vossas regras, que está estipulada, é que todo o ministério tem que estar no mesmo espírito, na mesma comunhão. E eu aqui pergunto, vocês por acaso procuraram saber ou que guia do espírito foi essa para que vocês levantassem este encarregado para cooperador de adultos? Qual foi o espírito que vos guiou? É estranho, não acham? Mas se estes dois irmãos não tinham a plena comunhão um com o outro, o cooperador de jovens e o cooperador, agora o futuro cooperador de adultos de Bérgamo, que era o encarregado, será que o ancião Baco corrompeu este encarregado? Ou o encarregado já era corrompido?
Portanto, há aqui duas questões que eu gostaria que me esclarecessem. Será que era corrompido ou foi corrompido? Mas o facto é que o ancião Baco, incansavelmente, perseguiu o cooperador de jovens de maneira direta e indireta, através dos seus. Fez a jogada de mestre, na reunião de Téramo, o senhor Rodrigo Aguiar, o futuro cooperador de Bérgamo, que pelo visto, segundo o que me dizem os meus anjos, não era tão querido para ser cooperador em Bérgamo. Quer dizer que até mesmo a Irmandade ou o restante ministério não gostou que este senhor tivesse sido levantado para cooperador de adultos. E torno a perguntar, que espírito é que vos guiou? Mas a verdade é que o objetivo era terminar de dar o checkmate ao cooperador de jovens e menores. O checkmate global. Então o ancião Baco executou o plano perfeito. E com sucesso. E com muito sucesso. A verdade é essa. Oh, senhor ancião Baco, o senhor esteve perfeito. Perfeito, perfeito. E, sem dúvida alguma, com o auxílio dos seus comensais da morte. Aqui eu faço aqui referência que, por favor, vão verificar na internet o significado de comensais da morte. Mas não é, senhor ancião Baco, que teve a ajuda destes comensais da morte. Claro, e com o senhor ancião Hélio Bianco, não é mesmo? Ah, meu Deus. Eu vou agora perguntar, eu gostaria de perguntar ao ancião Francesco, que é o que está responsável pela parte espiritual, porque o ancião Baco está pela parte material, mas parece que não é só da parte material que tem poder. Ou é assim? Em princípio, devia ser só a parte material. Mas, pelo vistos, quem é que aconselhou que este encarregado fosse para cooperador de adultos em Bérgamo? Ao ancião Francesco? Foi o senhor? E por acaso sabia que não há comunhão entre estes dois irmãos? E por acaso sabia que o ancião Baco tinha acendido esse ponto de fogo em Bérgamo? E o senhor aprovou este mesmo encarregado de orquestra em Bérgamo para ser o cooperador de adultos em Bérgamo? Oh, senhor ancião Francesco, afinal de contas, ou o senhor está conivente, como todos os restantes elementos anciãos mais velhos de Itália estão coniventes com esse comensal da morte, porque ficam de braços cruzados? Bem, e qual foi o resultado no dia de ontem? Dia 22, após todas estas reuniões e de colocarem este cooperador de adultos em Bérgamo, sem terem dado a conhecer ou dado a entender de que iria para este cargo. Mas já agora aqui uma pequena observação. Normalmente, quem é cooperador de jovens numa igreja, depois é levantado para cooperador de adultos. Pelo menos era assim que funcionava. Mas com certeza, este cooperador de jovens e menores não comungava do mesmo espírito
ou não comunga do mesmo espírito que o ancião Baco e os seus comensais da morte? Pois bem, então vamos passar aqui à situação que se deu ontem. O resultado do dia de ontem, dia 22 de maio de 2023, após as reuniões do dia 20 e 21, o cooperador de jovens e menores de Bérgamo renunciou ao cargo. É isto, eu vou tornar a dizer. O cooperador de jovens de Bérgamo, em Itália, eu estou a falar de Itália, renunciou ao cargo. Que engraçado, é que os cooperadores de jovens e menores que estão a dar o exemplo de homens de coragem, de homens com dignidade e com frontalidade, e dizerem assim: nós não nos submetemos aos comensais da morte que estão em Itália e que vêm do Brasil, inclusive o ancião Baco. Não nos esqueçamos que Quarto Deltino foi o cooperador de jovens que também renunciou ao cargo por não compactuar e não querer aceitar a política religiosa que o ancião Baco quer implementar em Itália, na congregação cristã em Itália, através das coletas de intenção, da compra de terrenos e disso tudo. Bem, eu espero que agora as coletas de intenção sirvam para ajudar na reconstrução desta calamidade que aconteceu. E que não venham a utilizar esta catástrofe para pedirem coletas de intenção para ajuda, de solidariedade para com estas famílias que foram atingidas e com esses dinheiros comprarem mais terrenos, fazerem as construções ou pagarem dívidas de alguma coisa, de algum terreno. Ou então até, se calhar, subornarem alguém na comuna. Nunca se sabe, não é? Com tanto dinheiro que estão a pedir. E se calhar até vão começar a dizer que a nível europeu tem que haver uma coleta para ajudar a Irmandade que sofreu esta calamidade, que eu espero que a Irmandade possa abrir os olhos e que não sejam utilizadas as vossas dores, as vossas calamidades para proveito destes senhores comensais da morte. E que não seja para utilizar estes dinheiros, estas coletas, para a construção de igrejas. Igrejas que vai ser para estarem lá as moscas e não sei quem mais. Se calhar a família do ancião Baco, os amigos do ancião Baco. Ou então colocarem, fazerem na internet o marketing de reuniões da mocidade com o famoso ancião Baco, quando na realidade o ancião Baco em Itália está em total descrédito. E aqui está a prova de que este cooperador de jovens teve a luz de Deus de não colaborar, de não compactuar com esta forma de estar, de ser, a nível de aproveitamento religioso. Que luz de Deus deu a este homem, cooperador de jovens, zelou pelo interesse dos seus jovens. E aqui quero ressalvar os cooperadores de jovens de Portugal e principalmente do Bom Jardim, que coloca os olhos que este homem está a zelar pelo bem-estar do povo e que não quer ser tapete do ancião Baco e nem dos que vêm a acompanhá-lo, o ancião Hélio Bianco e o diácono Elias Pedroso. Coloquem os olhos nestes cooperadores de jovens e menores de Itália. Não se deixam enganar
nem se deixam levar pelas palavras vás, facciosas e de promessas vás de terem um estatuto mais elevado, não é? Não é cooperador de jovens e menores do Bom Jardim, que é esse o seu objetivo, ser ancião. Vejam só, agora um à parte aqui, desculpem, eu tenho que fazer aqui um à parte. Vejam só que até vem do Brasil, vêm pessoas do Brasil, desculpem, vêm pessoas do Brasil para irem ao Bom Jardim para ouvirem o cooperador de jovens e menores a pregar. Eu quando aprendia que iria à congregação para ouvir era a palavra de Deus, aquilo que Deus iria falar, e para que nunca olhássemos para o homem, porque o homem nada é pó, cinza e nada. Mas aqui os valores estão alterados. Os valores estão alterados. Mas vamos continuar aqui com o assunto de Itália, porque isto convém nós falarmos. Vamos pôr aqui tudo às claras. E aqui eu quero dizer que o cooperador de jovens e menores de Bérgamo demitiu-se porque viu e sentiu que o ar ficou impossível de se respirar, de tão contaminado que está. E Sr. Ancião Francesco, será que isto aconteceu recentemente em alguma outra igreja do norte de Itália, sem ser em Bérgamo? Sr. Ancião Baco, por sua culpa os cooperadores estão a deixar os seus cargos? É verdade. Como, por exemplo, Alexandria, em Itália. O que é que está a acontecer na Alexandria? Não querem falar? Não, estão a aguardar o quê? Vão utilizar a vossa estratégia, vão argumentar a vossa, como se diz, vão apresentar a vossa tese de defesa. E se for preciso, vão, se calhar, dar a vossa sentença a quem quer que seja que não seja a favor do Ancião Baco e que não compactue com esta política que o Ancião Baco quer implementar. E que até mesmo vós, o Ancião Hélio Bianchi e o Elias Pedroso, não é? É? O que é que ireis argumentar em relação a este cooperador de jovens e menores de Berga? Porque a verdade é que o modus operandi do Sr. Ancião Baco, do Sr. Ancião Hélio Bianchi e do Sr. Diácono Elias Pedroso é exatamente o mesmo, sem tirar nem pôr. Criar uma atmosfera pesada, colocar as peças do jogo de xadrez deles, massacrar quem não se dobra ao Sr. Ancião Baco e fazer com que essas pessoas saiam de maneira coercitiva para depois terem a desculpa de dizer que as mãos de vocês estão limpas. Não é mesmo? Bem, quanto a isto de mãos limpas, eu acho que não, porque ao valor que foi apresentado na Assembleia Ordinária em Pescara, o valor é tão exorbitante que eu digo que nem mesmo os produtos de limpeza conseguem limpar as vossas mãos tão sujas de sangue. Mas é isso que eu quero dizer. Mas saibam vocês que não. As vossas mãos não estão limpas. E nem mesmo com aqueles produtos todos que estão em Pescara e mais outra igreja, vocês vão conseguir limpar. Porque estão sujas de sangue. De muito sangue inocente. De almas desesperadas, angustiadas, tristes, desoladas. Que vocês, homens hipócritas, sem nada de Deus, sem nenhuma guia do Espírito Santo, pois o próprio Senhor Jesus já se ausentou de vós, vos esvaziou por completo, estáis ocos mesmo. E aí está o resultado, uma escolha errada e uma renúncia logo em seguida. Então, se foi guia de Deus, não sei qual Deus, só se for o Deus Mamum, Deus revela que aquele
encarregado vai para cooperador de adultos. Mas logo de seguida o cooperador de jovens e menores renuncia ao cargo. E já agora, o senhor diácono Elias Pedroso, o que tem a dizer também em relação ao diácono de Bérgamo? O senhor por acaso tem piedade da família enlutada? Tem piedade do viúvo? Tem piedade do órfão? Que diácono é o senhor, Elias Pedroso? Que diácono é que é o senhor? Tão insensível. O que é que o... Aliás, será que mesmo que o senhor é mesmo diácono? Ou simplesmente lhe colocaram um crachá a dizer diácono Elias Pedroso? Só um título para que tivesse um cargo. E tivesse um cargo porquê? Porque o senhor é sobrinho do presidente ancião do Brás, o ancião Cláudio Marsola? Em que, é claro, pode fazer o que bem quer e lhe apetecer. Porque, além do ancião e presidente Cláudio Marsola, o senhor é apoiado pelo ancião Hélio Bianco. E agora diga-me uma coisa, ancião Baco. Será que está a conseguir dormir de consciência tranquila? Acredito que durma bem, é verdade, acredito. Pois a sua mente cauterizada e sem existência de consciência no seu ser lhe permite dormir, seja o tempo que for. É verdade, Sr. Hélio Bianco, Sr. Ancião Hélio Bianco. Sabia que a família do ancião Baco é de origem Corleone? Sabe o que significa? Não sabe? O Sr. Ancião Hélio Bianco sabia que o pai do ancião Baco, lá no passado, destruiu a congregação em Corleone? Será que é uma herança hereditária? Estará no ADN do ancião Baco esta mesma linhagem de destruição de igrejas, de povo que realmente é verdadeiro, sincero? Uma destruição total. Isto quer dizer que é uma destruição total. Porque neste primeiro ano que o Sr. Baco está a cuidar dessa Itália, e que o ancião Cláudio Marsola foi aí e deu todo o poder para o ancião Baco e nunca mais foi à Itália, porque de maneira cobarde fugiu da guerra. É aquele como os ratos, quando estão no barco e quando ele está a afundar, eles fogem do barco. Foi o que aconteceu e é isso que está a acontecer. O Cláudio Marsola, o presidente do Brás, deixou o barco à deriva e o barco vai se afundar e só esperemos que quem se afunde nesse barco não sejam os inocentes. Porque a verdade é uma, e agora quem manda é o comissário da morte, o diplomata ancião Hélio Bianco, político sórdido, e com isto tudo apenas podemos ver dores e choro. Igrejas estão a ficar vazias, igrejas que fecham, cooperadores abatidos, sentados, perseguidos, anciãos corrompidos espiritualmente, tentando salvar suas peles. É um cenário assustador na Itália. Acredito que sim. Acredito que até que estas enxurradas que aconteceram agora nestes últimos dias em Itália, eu posso transportar para a parte espiritual e acredito que espiritualmente seja ainda pior do que a parte material. Tirando a parte das pessoas que vieram a falecer, que aí eu lamento. Mas não se esqueçam que há muitas almas que estão a morrer espiritualmente
e há outras que já morreram. Há aquelas que cometem aquelas atitudes atrozes de suicídio. Não se esqueçam disso. E como alguém me disse, tudo isto é... Um dos meus anjos disse, isto é digno de um filme de terror. Acredito que sim, que seja. O que será que iremos ver até ao final do ano, Sr. Ancião Baco? Quanta destruição mais teremos que assistir de braços cruzados? A verdade é esta, é que os anciãos mais velhos estão de braços cruzados, estão hipnotizados, e quem está a ter a atitude mais digna são os cooperadores de jovens, o de Quarto de Altino e agora este de Bérgamo. Resultados de Bérgamo. Famílias a fugir. E mais uma igreja que já começou a esvaziar. Isto é só o começo. Aguardem. Trarei mais notícias. E assim, irmão Mateus, o cooperador de jovens e menores de Bérgamo, irmão Mateus, parabéns pela sua coragem, porque mesmo renunciando, significa que fez a escolha certa. E é mais um que não se vendeu ao ancião Baco, não se dobrou, não foi tapete, e não estendeu o tapete para que o ancião Baco passe como seja um grande homem de Deus, de que de Deus nada tem. E são dois homens, tanto o de Bérgamo como o de Quarto de Altino, que merecem todo o respeito. Todo o respeito. E estas são as últimas novidades de Itália. Mais uma renúncia. Povo, despertem. Não contribuam com as coletas. O que estes homens querem apenas é usufruir, extorquir a vossa lá, extorquir os vossos bolsos. É uma forma de assaltarem de uma forma tão ardilosa. É isso. Vamos aguardar por mais novidades. Que Deus vos abençoe e até breve. Desculpem o vídeo ser longo, mas por estes homens que tiveram a coragem de renunciar, merecem um bem-aja e que Deus vos abençoe. Estão a lutar pela verdade. Renunciam à mentira, mas abraçam a verdade. Que Deus vos abençoe.